Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro do 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo número 6. Se você vai passar no cartão, Gustavo, né, Gustavo? Gustavo pode te atender ali agora, em nome de Jesus. É uma adaptação, irmão. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eu contei essa manhã, eu fui buscar uma palavra para o Senhor, né? E sabe, irmãos, aquele dia que Deus ele não fala nada, parece que Deus só quer você ali com Ele. E Deus me deixou um bom tempo com Ele, Luiz. E deu 11h30, geralmente o Gustavo, filho do pastor Zé Roberto, ele me manda um WhatsApp. Pastor, você já tem o texto, né? Todo sábado à noite ele me manda. Porque no domingo de manhã ele coloca ali, já vem pronto. Porque às vezes nós usamos vários textos, né? Então eu já tenho que estar preparado ali. E eu disse, Gustavo, não tenho não. Quase que eu falei para ele, se você tiver um, me ajuda aí, porque o Senhor não falou nada até agora. E nós ficamos ali, eu fiquei com o Senhor e fuçando, folheando na Bíblia. Quando foi 3 horas da manhã, na hora do anjo passar, né, irmão? 3 horas da manhã, Deus ele brada no meu coração essa mensagem. Deus ele falou ao meu coração. E foi tão forte, irmãos, essa palavra, que eu comecei a anotar algumas coisas, outras coisas eu risquei aqui a minha Bíblia e comecei a formar algumas coisas. E eu tenho certeza que essa palavra ela tem um cunho profético para nossas vidas. Amém? É um cunho profético para nossas vidas. É um tempo novo. Amém, irmãos? Aleluia. Então, se renda àquilo que Deus vai falar contigo. Se renda àquilo que Deus vai falar nesse momento. Amém? Não deixe que nada roube a tua atenção, mas receba da parte de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo número 6, a partir do versículo de número 8. Vai ser um texto um pouco longo. Nós vamos ler esses 11 versículos, um pouco mais, vamos ler até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Verso número 10: Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, ele disse: Não me fareis saber que quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem
que buscais, e os guiou a Samaria. Versículo 20. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e o despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Feche seus olhos. Jesus, a minha oração é que não seja eu quem fale, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Fale à tua igreja, fale ao teu povo, fale mais uma vez ao meu coração. Revela-te a nós através da tua santa e poderosa palavra. No nome bendito e precioso de Jesus que nós oramos, e toda a igreja do Senhor diz amém. Queridos, não cabe a você o direito de fazer guerra com aqueles que estão fazendo guerra contra você. Quando eu olho esse texto, algo foi muito forte ao meu coração. As guerras que eles fazem não dão precedente para os cristãos, para nós, para que nós façamos também. Não há nenhum precedente. Quando nós olhamos para o texto que outrora nós lemos aqui, nós vamos ver que a Síria era uma nação preparada para a guerra. A Síria era uma nação que estava totalmente preparada para a batalha, diferentemente de Israel, que muitas vezes eles usavam durante as suas armas para carpinar, e quando havia guerra, eles usavam as mesmas armas para guerrear. Mas a Síria não, Pedro. A Síria era uma nação preparada para a guerra. A Bíblia diz que o rei da Síria sabia o caminho que Israel haveria de trilhar. Ele sabia o caminho. Eu quero dizer para você, o inimigo sabe o caminho que nós estamos indo, o caminho que eu e você estamos trilhando. Satanás sabe para onde nós queremos ir. Irmãos, o diabo sabe que o nosso caminho, o nosso estar aqui como igreja, não é apenas para receber uma palavra para nos sentir bem. O nosso estar aqui como igreja é para receber uma palavra, para um grande preparar para um encontro com Ele um dia, para a nossa glória, para aquilo que Deus reservou para a sua igreja. Amém, irmãos? Existe um caminho preparado para a sua igreja, mas Satanás sabe o caminho que a igreja está trilhando. Essa é a primeira grande verdade que você precisa saber, é que o inimigo sabe o caminho que eu e você estamos trilhando. Não é um caminho para conseguir coisas, não é um caminho para adquirir apenas bens aqui na terra, mas é um caminho para salvação. Posso ouvir um amém por isso? Então, o rei de Israel, ele decide então montar toda uma estrutura. Pensa bem, o povo de Israel é um povo muito grande e numeroso, e eles tinham um caminho para passar. O rei da Síria então monta uma estrutura, e o exército da Síria monta toda uma estrutura no meio do caminho para pegar de surpresa o povo de Israel e saquear Israel, levar cativo Israel preso, porque era naquela época um exército muito perigoso que queria dominar as nações vizinhas. Então o que o rei fala? A Bíblia diz que o rei da Síria então decide montar essa estrutura para pegar Israel no meio do caminho. A Síria sabia que Israel não iria sair daquele caminho, era o caminho certo para ele. Eu notei aqui, aquele que militam contra nós sabe desse caminho, mas uma coisa eles não sabiam, que existe um Deus que nos livra do caminho.
existe um Deus que abre um novo caminho para a sua igreja. Amém, irmãos? Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu daria exatamente isso: o Deus que abre novos caminhos para a sua igreja. Amém? Aleluia. Existe um Deus que abre os caminhos, existe Deus que abre algumas situações. A Bíblia diz que diante dessa estrutura que estava sendo montada para pregar Israel está indo, mas havia em um lugar chamado Dotã, a 80 quilômetros mais ou menos ao norte de Jerusalém, uma casa pequena, humilde, mas havia ali um homem, diga comigo, um homem. E esse homem estava prostrado, orando ao Senhor. Esse homem estava vivendo um lugar de intimidade com Deus. E ele ali prostrado, orando ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus revela, o céu se abre sobre essa casa. Deus, ele abre uma janela do céu sobre a oração que está acontecendo nesta casa. E Deus traz uma direção para toda uma nação. Deus traz uma direção para o rei de Israel. E Deus traz uma instrução clara através da boca deste homem que está orando. E eu quero trazer a primeira palavra liberada da parte do Senhor para a sua vida nessa noite. Deus está procurando homens e mulheres de oração, homens e mulheres que se colocam na brechas, homens e mulheres de revelação das coisas do céu, homens e mulheres que decidem não olhar para as circunstâncias, não olhar para as adversidades, mas que se colocam na brecha, homens e mulheres que estão prostrados diante do Senhor e diz: Senhor, revela aquilo que o Senhor quer revelar nesses dias. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Deus está procurando uma igreja. Deus está procurando uma igreja que ora, um exército que está pronto para avançar, um exército que está pronto para guerrear com armas espirituais. Amém, irmãos? Preste muita atenção nisso, por favor. A Bíblia diz que Eliseu está orando e há uma voz do céu para essa casa. Quando Eliseu está orando, há uma voz do céu para a casa. Eu vou repetir: quando esse homem está orando, uma voz do céu vem. É chegado um tempo que Deus vai falar com a igreja. Aleluia. Deus vai revelar para aqueles que decidem buscar realmente aquilo no coração de Deus. Há uma voz do céu e a voz traz uma instrução. A instrução é: diga ao rei de Israel, diga a ele que eles não vão mais por esse caminho, mas eu vou dar outro caminho. Irmãos, Deus, ele não tem dificuldade, James, de mudar o caminho. Deus é Deus que muda o curso. Deus é Deus que muda o curso do nosso caminho. Sabe qual é a dificuldade? É nós ouvirmos o Senhor e permitirmos que Deus nos mude do caminho. Sabe o grande problema, irmãos? É quando nós deixamos de entender isso. Deus não tem problema de mudar o caminho, de mudar a rota. Quantas vezes eu fui, por um bom tempo, eu fui representante comercial, eu viajava por muito tempo. E às vezes, irmãos, mesmo com a igreja, eu estava em outra cidade no interior e eu tinha que chegar a tempo para o culto. Mas de repente, no decorrer de alguma coisa acontecia, e na hora queria vir para mim uma tristeza, uma preocupação, porque eu tinha um horário para se cumprir. Mas quantas vezes eu vi que era um trabalhar de Deus, era Deus mudando o caminho, era Deus preparando uma rota diferente, para que logo mais houvesse um livramento de Deus para a minha vida, houvesse um livramento de Deus, que algo errado acontecesse. Hoje pela manhã, logo depois da mensagem, nós estávamos conversando e eu lembrei-me de uma cena. Eu estava indo, irmãos, para Sidrolândia, aqui pertinho, atender alguns clientes. Eu estava voltando de Sidrolândia. Já era um pouco escuro. E como é uma estrada que eu conhecia, até aonde tinha as pedras, você vai se acostumando. E esse é o grande mal, quando você se acostuma muito com a estrada. E eu estava numa velocidade normal. Mas o que acontece é que antes de eu sair de Sidrolândia, algo aconteceu que quase tirou a minha bênção. E eu queria chegar logo em casa. E algo aconteceu que me atrasou.
Me atrasou por 10 minutos, mais ou menos, ou 15. Mas foi o tempo suficiente, Pedro, para eu passar por um acidente que aconteceu. Toda a família morreu. Toda a família. Naquele momento, o Espírito Santo falou para mim: houve um livramento de Deus sobre a sua vida. Um livramento de Deus sobre a minha vida. Deus não tem problema de mudar o caminho da igreja. Sabe qual é o problema? É a igreja entender que Deus está mudando o caminho. Muitas vezes, irmãos, nós insistimos ainda ficar e permanecer em alguns lugares. Sabe como foi a dinâmica que Deus trabalhou com o povo de Deus quando ele saiu do Egito? Olhe para a nuvem. Se a nuvem parar, vocês param. A nuvem movimentou, vocês movimentam. Se a nuvem estiver estacionada, para, arma, fique ali. Mas olhe para a nuvem. A nuvem saiu do lugar, saiam também. Não fique parado. Sabe, irmãos, entender, Deus, Ele é o Deus que dá algumas instruções, algumas revelações. Mas isso vai acontecer para homens e mulheres que estão diante do Senhor em um ambiente de oração. Oração. O rei recebe a instrução e fala para o povo, e o povo muda o caminho. A Síria armou toda uma cilada. A Síria armou toda uma estrutura e ficou esperando Israel passar. Israel não passou. Esperou um dia, Israel não passou. Esperou 2 dias, Israel não passou. O que eles fazem? A Bíblia diz que o rei da Síria ficou sabendo que Israel estava indo por outro caminho. Então ele pega toda a estrutura bélica, toda a estrutura do exército e vai para outro caminho. E no outro caminho que ele fica sabendo que Israel está indo agora, Deus fala de novo com um homem. Olha aqui para mim. Um homem ao norte de Jerusalém, a 80 quilômetros mais ou menos, que está prostrado, orando ao Senhor. Deus mais uma vez revela a ele e diz: vai, diga ao rei de Israel, mude o caminho. Mude o caminho. Eu aprendo algo aqui, irmãos. Eu preciso estar sensível para aquilo que Deus está fazendo. Deus manda mudar o caminho de novo. Deus diz: Israel, vocês não vão passar mais por esse caminho. Eu creio que esses são dias de livramento para a igreja. Esses são dias de livramento. Esses são dias de um cuidado de Deus para a sua igreja. Irmãos, Deus vai mudar alguns caminhos na sua vida. Amém? Aleluia. Então não insista em permanecer no caminho que Deus já não está mais. Deus falou muito forte comigo isso. Não insista em permanecer em um caminho que Deus já mudou. Muitas pessoas estão sofrendo porque estão insistindo ainda em estar em um caminho que Deus já diz: já mudei o caminho. Esse caminho é um caminho de cilada. Eu quero trazer um livramento. Eu quero trazer uma provisão para você. Eu quero trazer algo novo para você. Desista desse caminho e comece a olhar para onde eu quero te levar nesses dias. Deus manda dizer para você nessa noite, meu irmão, para você que está em casa, meu irmão, minha irmã, não insista em algo que Deus já falou para você mudar. Oh, meu Deus. Tem muita gente debaixo de uma desobediência e está sofrendo debaixo de permanecer em um caminho que Deus já disse: olha, muda o cenário, muda o ambiente. Já está virando cilada, já está virando uma armação do inimigo. Abra os olhos, se volta para a minha palavra. Tem uma vida de oração, tem uma vida de entrega, tem uma vida de busca do Senhor, tem uma vida de intimidade comigo. E eu vou me revelar a você, e você vai entender o que eu quero fazer nesses dias. Homens e mulheres de revelação. Uma igreja que tem a revelação do alto. Uma igreja que tem uma revelação do alto. Uma igreja que decide obedecer ao Senhor. Irmãos, no ambiente da obediência, a igreja está guardada por Deus. Eu vou repetir para você: no ambiente de obediência, quando você obedece a palavra de Deus, Deus te guarda.
Não, você não está entendendo. Quando você obedece às instruções de Deus, essa palavra me garante: Deus te guarda. Deus te guarda. Debaixo da obediência, Deus te guarda. O salmista diz: não dorme o guarda de Israel. Ele não dorme, ele está guardando o seu povo. Sabe o que é o tremendo, irmão Rose? É que não foi nenhuma nem duas vezes que Deus se revelou ao coração desse homem que estava orando. No versículo de número 2, no versículo de número 10, no versículo número 10, diz assim: pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Não foi uma vez que Deus falou com Eliseu para avisar o rei da Síria. Não foi duas vezes, Pedro, mas foi várias vezes. Homens e mulheres de oração têm a revelação dos livramentos que Deus vai fazer. É como que Deus entrasse. E sabe o que é tremendo? É que o rei da Síria, ele fica indignado. E ele fica indignado porque os seus planos não davam certo. Armava a estrutura, Israel ia para outro caminho. Armava toda a estrutura para pegar Israel, a armadilha. Deus mandava Israel para outro caminho. Ficava sabendo que ele estava indo para outro caminho agora nós pegamos. Armava, fugia. Uau, isso é tremendo. Deus falou algo comigo. Eu não sei se você já mudou bastante. Não sei quem já mudou mais que eu. O Pedro tem uma briga boa, eu e o Pedro. Quando você muda muito. Eu já mudei muito, irmão. Já morei em vários lugares. A tendência é o quê? Os móveis estragar. É ou não é, Solange? A pastora fala assim: amor, esse guarda-roupa não aguenta mais uma mudança, não. Essa cama a gente vai ter que trocar, porque ela está quase cantando o hino do Corinthians, tanto rangendo, né? Agora não é mais, é boxe, né? Mas vai se desgastando com o tempo. Deus, ele trabalha dessa forma, James. O que Deus estava fazendo com o inimigo é exatamente isso. O inimigo ia para um canto, Deus mandava para outro caminho. Agora você imagina, irmão, não é 5 pessoas que o rei da Síria estava mandando. Era um exército com toda uma estrutura para pegar um povo, uma multidão. Agora você imagina várias vezes frustrado. Vamos para outro canto. O que vai acontecendo? Se você vai para um lugar e nada dá certo, você vai para o outro, não dá certo, você vai para o outro, agora vai, não dá certo. Várias vezes acontece. É normal. Ele vai se desgastar. Deus falou comigo: é chegado um tempo de você buscar a minha face, de você buscar as instruções claras do céu. E eu vou desgastar o inimigo, eu vou trazer prejuízo ao inferno, mas eu vou levantar uma igreja saudável, uma igreja poderosa, uma igreja que clama, uma igreja que adora, uma igreja que vive, uma igreja que permanece, uma igreja que não vacila, mas uma igreja que está prostrada diante daquele que pode fazer o impossível acontecer. Uau! Quando Deus fala isso, o Senhor me mostra o rei da Síria indignado. E o rei faz agora uma reunião com seus oficiais ali. E ele diz: alguém aqui está passando os meus segredos. Alguém aqui está falando de tudo aquilo que nós estamos montando. Porque todas as vezes que nós armamos ali a estrutura para pegar Israel, nós não conseguimos. Eles vão para outro caminho. Alguém está levando informação. Tem um dedo duro no nosso meio. No verso de número 12, a Bíblia diz: e disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso, irmão. Deus está dizendo que este homem, a 80 quilômetros de Jerusalém, ao norte de Jerusalém, numa casa simples, está prostrado, orando, falando com
Deus dos céus, e o Deus dos céus está mostrando exatamente as palavras do inimigo, o intento do inimigo, que ele fazia a sós, dentro do seu quarto de dormir, segredos que nem os seus oficiais sabiam. Deus revelava ao coração de um homem que está orando. Deus está pronto para revelar coisas sobrenaturais para a igreja desse tempo. Deus está pronto para revelar para uma igreja que está prostrada, uma igreja que está diante dele, dizendo: eu decido orar. Meu Deus, isso aqui é tremendo. No versículo 13, ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã, ao norte de Jerusalém, a 80 quilômetros, mais ou menos, numa casa simples, um homem está orando. E esse homem que está orando, agora os homens sabem o seu nome e o que ele está fazendo. Eu quero dizer para você, Satanás sabe quando eu e você oramos. Satanás sabe o nosso nome. Satanás sabe daquilo que nós estamos clamando para Deus. Isso você não pode fugir. O diabo sabe. Mas sabe o que me alegra aqui? É que o diabo sabe tudo isso, mas o diabo não sabe aquilo que Deus está falando no teu coração, aquilo que Deus está revelando para você. O diabo pode saber o seu nome, o diabo pode saber aonde você mora, Satanás pode saber aonde você anda, mas eu quero dizer para você, ele não sabe o que Deus está direcionando para você, ele não sabe as estratégias que Deus está te dando, ele não sabe o livramento que Deus está te dando, ele não sabe aquilo que Deus está preparando você, ele não sabe. Deus está preparando uma igreja para vencer áreas espirituais, em lugares, em ambientes espirituais, para um tempo, para uma igreja espiritual. Meu Deus, meu Deus. O que mais me impressionou não foi isso até agora, irmão. O que mais me impressionou foi isso aqui agora que eu vou falar para você. Para uma multidão, Maria Helena, o inimigo armava uma estrutura totalmente bélica para pegar. Mas agora o rei da Síria, ele descobre quem estava provocando tudo isso. Antes era uma nação, e para essa nação era uma quantidade do exército. Mas agora para um homem, diga comigo, um homem e um moço, né? Porque tinha o seu servo Geazi. Um homem e um moço. Nós dois aqui. Um homem e um moço. Para dois. Pastor, o que ele levou para lá? Vou te mostrar o poderio bélico. Débora, coloca aí o capítulo 8, versículo 14. 8:14. Vou te mostrar o que ele envia. E eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? Deus trouxe uma revelação, eu quero trazer para você. No versículo 14, olha o que diz lá. Então, não, desculpa, capítulo 6, filha. No capítulo 6, desculpa, filha, versículo 14. Isso. Então enviou para lá, para dois homens, cavalos, carros e um grande exército. Não foi um exército só, mas foi um grande exército. Irmão, foi todo o exército da Síria atrás de dois homens, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade, cercaram Jerusalém, Priscila. O rei da Síria decide levar todo o exército, com carros, cavalos, todo o poderio bélico, atrás de dois homens. Eu falei, Deus, o que é isso, Deus? Deus diz, o que antes para uma nação era um exército, agora para pegar um homem, eles mandam toda essa quantidade de exército, cavalos de guerra, porque uma cidade
Uma cidade não muda uma nação, mas homens e mulheres de oração, ele muda todo o ambiente de uma nação, muda todo o ambiente de uma cidade. Querido, se você se prostrar e entender e tiver noção da autoridade que Deus colocou sobre a igreja, o ambiente de Campo Grande muda, o ambiente de Mato Grosso do Sul muda, o ambiente do Brasil muda. O Brasil, irmãos, só está no que está porque existe uma igreja que ainda está orando, uma igreja que ainda não se corrompeu, uma igreja que ainda declara: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, tu és Senhor sobre o Brasil, Deus, tu és Senhor sobre a nação, e nós cremos que o Senhor há de curar a nossa nação. Meu Deus, o inimigo sabia, e o inimigo sabe, irmãos, da autoridade que nós temos, que muitas vezes o crente não sabe. E por isso que ele não brincou: não vamos de qualquer maneira, vamos com todo o arsenal que nós temos. E o Senhor diz: uma oração, filho, é capaz de mudar o ambiente de uma nação. Um homem de oração, ele é capaz de mudar o ambiente de uma nação. Que dirá o ambiente da sua casa, que dirá o ambiente da sua família, que dirá o ambiente da sua igreja, que dirá o ambiente da sua cidade. Irmão, se prepara, é chegado um tempo novo, é chegado um tempo de avanço de uma igreja. Deus está levantando um exército, Deus está levantando um povo, Deus está levantando uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus está levantando um exército nesse tempo. Deus está levantando. Meu Deus, o cenário mudou. O foco desse homem mudou. O inimigo mudou o foco. O inimigo sabia que já não se tratava mais de atacar a nação de Israel. O inimigo sabia que tinha que ir na raiz. E se ele finasse a raiz, a fonte de onde tudo estava acontecendo, eliminaria toda a nação. O que ele faz? Vamos com todo o exército na raiz, na fonte. A fonte é 80 quilômetros de Jerusalém, numa casinha pequena, simples. Um homem prostrado orando, e Deus revelando o coração de Deus. Irmãos, se você estudar todas as pandemias que a igreja sofreu, todos os enfrentamentos que a humanidade passou por tempos difíceis, sempre a culpa foi colocada sobre a igreja. Não mudou. Sempre a culpa vai ser colocada sobre a igreja, porque o inimigo sabe. O inimigo sabe que a fonte de segurança de uma nação, a fonte de segurança de um povo saudável, de um povo próspero, está em uma igreja que está orando, está em uma igreja que está clamando, está em uma igreja simples, humilde, mas escondida no coração de Deus, dizendo: o Senhor abençoa, Deus sara, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera, Deus abençoa. Senhor, vem, Senhor, cumpre o teu propósito, Senhor, vem, manifesta a tua glória. Uma igreja prostrada adorando. O inimigo sabia que a fonte era Eliseu, e por isso ele mudou o foco. Não vamos mais para caminho nenhum, vamos agora para Jerusalém, cerca toda a cidade, porque precisamos eliminar a fonte que tem livrado Israel da morte. Meu Deus, meu Deus. E a igreja está acuada dentro das casas, e a igreja está com medo. A Bíblia diz no versículo 16, diz que ele disse: não temas. Perdão, no versículo 15, a Bíblia diz que o seu moço, ele avistou um exército, carros e cavalos, que estava cercando a casa. E ele diz: meu Senhor, o que faremos agora?
o que faremos? Ai, meu Senhor, que faremos? Talvez essa seja a pergunta de muitos dentro da igreja, de muitos nesse tempo difícil, de muitos nesse tempo de batalha. Eliseu dá uma resposta para o seu moço. No versículo 16 ele disse: não temas. Diga para o irmão que está ao seu lado: não temas. Diz assim: maior é o que está conosco do que estão com eles. Maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Pastor, mas ele está falando para um homem, eles estão em dois. Israel não tinha exército. Como é isso? Pois é, Eliseu estava tentando mostrar para Geazi que maior é o que estava com eles. Não é um exército físico, mas era um exército espiritual de anjos. Anjos que já estavam preparados para guerrear essa guerra. Havia um exército do inimigo cercando a cidade, e Eliseu está dizendo: não temas, maior é o que está conosco. Geazi ainda estava sem entender, Emerson. Eliseu falando assim: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eliseu estava usando aquilo que o salmista fala no Salmos 91, que aos seus anjos Deus daria a ordem ao seu respeito, para que nos guarde e nos livre de todo mal. Eliseu estava usando aquilo que o escritor de Hebreus diz, que Deus deu o ministério de anjos para auxiliar a igreja, para cuidar da igreja, para trabalhar em favor da igreja. Irmão, o ministério de anjos ainda é ativo no nosso meio. Deus está pronto para liberar um exército de anjos para cuidar da sua igreja, anjos para guardar a sua noiva, anjos para guardar a minha entrada, a minha saída, a minha estadia, a minha viagem, anjos para cobrir a minha cobertura por lado, por detrás, anjos que vão estar guardando a sua igreja. Todas as vezes que eu saio, que eu viajo, eu não me canso de fazer essa oração. Senhor, coloca anjos à frente, anjos pelo lado, anjos por cima, anjos por trás. E eu faço isso não de forma religiosa, não, irmãos. Eu já enfrentei batalhas terríveis com demônios em estradas, e eu sei do que eu estou falando. O mundo espiritual é muito real, mas Deus colocou o ministério de anjos para guardar a sua igreja. Eliseu está dizendo: Geazi, maior é o que está conosco. Geazi, existe um exército de anjos que está guardando. Geazi, não temas, não tenha medo, não recue, não se apavore, não se angustie. Geazi, confia, maior é o que está em nós do que está conosco. Eu quero dizer para você: maior é o que está com você do que o inimigo que tem vindo contra você. Irmãos, não fica atemorizado. Deus está guardando a sua igreja. O inimigo pode vir, mas Deus está dizendo: eu não autorizo a entrada deles. Eles podem tentar te cercar, mas eles não vão entrar sobre a sua vida. Escute aqui, por favor. O inimigo pode cercar a sua vida, ele pode andar ao teu derredor, bramando como um leão, buscando uma brecha para tragar, mas ele não vai tragar uma igreja que está prostrada, orando e adorando ao Deus dos céus. Deus está guardando a sua noiva. Deus está nos guardando. Oh, aleluia. Deus está dizendo: Eliseu, eles podem cercar, mas eu não autorizo a entrada deles. Os anjos estão segurando lá. Irmãos, enquanto você ora, Deus está no controle da sua vida. Enquanto você ora, Deus está cuidando e controlando todas as coisas da sua vida. O inimigo pode até cercar a sua vida, irmãos, mas Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que ele entre na sua vida. Maior são os que estão conosco. Eliseu recebe estratégias de Deus quando ele busca o Senhor. Eliseu recebe autoridade para enviar esses exércitos
de inimigo para longe da sua vida e da sua casa. Entenda algo. Eliseu faz uma oração para Geazi, no versículo de número 17. Versículo número 17. Põe aí, Débora. Deixa aberto aí na Bíblia, filha. Põe aí. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu Deus. Uau. Eliseu faz uma oração: o Senhor abre os olhos dele. Por quê, pastor? Porque ele não estava vendo os anjos. Ele não conseguia ver o mundo espiritual. Sabe o que Deus quer fazer com essa palavra hoje? Abrir os nossos olhos espirituais para esse momento difícil, para esses dias difíceis. Entender que Ele já está cuidando de cada área da sua vida, entendendo que Ele está mudando o curso de algumas áreas da sua vida. Mas não fique preocupado não. Se Deus está no controle, Ele está trazendo livramento, meu irmão. Ele tem um caminho melhor. Ele tem o melhor para mim e para você. Amém, querido? O Senhor diz: eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, e os pensamentos que eu tenho para vós é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Se eu olhar, perguntar para cada um de vocês que está aqui, quem já tem mais de 20 anos de idade, por exemplo, né? Não vamos falar mais alto, né? Mas do que você projetou e sonhou para a sua vida, talvez hoje você não imaginaria nunca que você iria passar por alguns caminhos. Irmão, quem está falando para você é alguém que ia jogar futebol profissional e que agora está à frente de você pregando o evangelho. Eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei isso, Jandira. A pastora casou com um jogador que virou pastor. Deus enganou ela. Ela achou que ia ser esposa de jogador famoso. Aí a esposa de um pastor famoso no inferno, né? Eu só quero ser famoso no inferno, irmão. Não quero ter muito seguidor, não. Só bondade e misericórdia tá bom. É o meu 2 seguidores. A Bíblia fala: bondade e misericórdia seguirão, né, todos os dias da minha vida. Amém, querido? Amém? Então assim, irmãos, eu sei que Deus, Ele mudou alguns caminhos, e foi necessário para estabelecer o propósito que Ele queria. Deus te trouxe até aqui, Ele te mudou alguns percursos. Deus, Ele mudou alguma rota da sua vida, e foi necessário. Quantas rotas Deus livrou você de acidentes, livrou você da morte, livrou você do mal, livrou você de circunstâncias terríveis. Deus mudou a rota quantas vezes a sua vida, mas quantas também você não saiu, você quis permanecer e você pagou um alto preço por isso. Mas glória a Deus, você está aqui, você está ouvindo essa palavra. Deus ainda está com um projeto sobre a sua vida. Deus ainda está preparando novos caminhos, nova estrutura, novos ambientes, porque Ele vai te levar para o propósito final, que é ter um encontro com Ele. Meu Deus. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele, que ele não está vendo. E a minha oração nessa noite: Deus, abre os olhos da igreja. Não é só enxergar, mas eles precisam ver aquilo que Deus está fazendo no mundo espiritual. O que Deus está movendo no mundo espiritual. Irmãos, Deus moveu a rota da igreja. Nós estamos há 1 ano e meio, Deus mudando a rota da igreja. A rota da igreja foi mudada, queridos. Você está longe do seu irmão. Nós não podemos reunir com aglomeração. Não mudou toda a rota da igreja. Deus mudou. Mas entenda, Deus continua nos livrando. Deus continua guardando o seu povo. Deus continua libertando o seu povo. Deus continua abençoando o seu povo. Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que guerreia as nossas guerras. Mas Ele vai revelar isso a homens de oração, homens e mulheres de oração. Meu Deus, tinha tanta coisa para falar aqui, irmão. Aleluia. Eliseu recebe a estratégia de Deus, que a Bíblia diz que os olhos de Geazi se abriram e ele viu. Geazi agora vê
Versículo 17. Vê, o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Então Eliseu orou e disse: fere, peço, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Você imagina Geazi vendo tudo isso, irmão? Geazi vendo agora todo aquele exército cego. Eliseu encosta naquele exército e diz: olha, não é esse o caminho, e nem é essa cidade. Segui-me, e eu vou guiar vocês ao homem que vocês buscou. Eles estavam buscando Eliseu. Eliseu: eu vou guiar vocês ao homem que você quer encontrar. Então Eliseu agora tem um exército, um homem tem um exército todo preso. Os anjos fizeram todo o exército da Síria prisioneiro de guerra. Um homem de oração é capaz de paralisar um exército do inimigo. Amém, irmão? Um homem que está prostrado orando é capaz de mudar todo o cenário. Todo o cenário. Certa vez, quanto a Israel, o exército filisteu estava vindo para destruir Israel. Não precisa abrir 1 Samuel 14. Depois você entra em casa. Eu quero terminar com essa passagem. 1 Samuel 14. Saul estava atemorizado, com medo. O rei de Israel estava com medo. O seu filho Jonatas, que representa uma nova geração, que representa uma geração que não teme, mas uma geração que está prostrada, uma geração que decide ser direcionada por Deus e guiada pelo Senhor. Jonatas decide então sair pela madrugada. Ele não fala para ninguém. Ele chama o seu pajem de arma. Ele chama o seu pajem, aquele cara que estava pronto para levar as armas para ele. Ele diz: vamos à guarnição dos filisteus. 2 homens só. 2 homens decide. Ele pega, mas antes de sair, sabe o que ele faz, Maria Odete? Traz a éfode de linho. Traz a éfode que eu vou consultar. Traz a éfode que eu vou entrar na presença de Deus. E eu vou buscar a direção clara de Deus. Como nós vamos vencer e como nós vamos entrar dentro da guarnição dos filisteus. A Bíblia diz que Jonatas consulta a Deus. Deus dá estratégia. E a estratégia que Deus dá para Jonatas, sabe qual é? Jonatas, não suba em pé, mas vai de joelho. De joelho. Sabe qual é a guerra que a igreja vai vencer nesses dias? De joelho. Oração. Vida com Deus. No joelho. No quarto secreto. O Pai que te ouve em secreto, Ele te recompensará. O Pai que te ouve em secreto, Ele te recompensará. O Pai que te ouve em secreto, Ele te recompensará. Se prepara, o exército do inimigo vai cair diante de ti. O exército do inimigo será ferido diante de ti. O exército inimigo será mandado para longe diante de ti. Porque uma igreja está prostrada, orando e buscando ao Deus que tem todo o poder para mudar o cenário espiritual que ele está vivendo. Deus é o Deus que muda. A Bíblia diz que Jonatas, enquanto ele estava de joelho subindo, o pajem entregava as armas e de joelho ele ia golpeando o inimigo. E em 20 metros andando, Pedro, ele matou 20 soldados. Deus é o Deus que dá estratégia para quem está orando. Mas para isso eu preciso entregar tudo na mão dele. Eu preciso entender que Ele quer mudar o caminho. Salmos 37, versículo 5, se eu não me engano, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, tudo Ele fará. Não é uma percentual da sua vida, é
Ele fará. Mas eu preciso entregar ao Senhor os caminhos. Aleluia. Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Deus é o Deus que tem um lugar de descanso para a sua igreja. Deus é o Deus que está cuidando da sua igreja. Deus é o Deus que protege a sua noiva. Deus é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus é o Deus que está cuidando de você. O salmista diz: direi ao meu Deus, o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o socorro bem presente. Nele, somente nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Porque a sua verdade para mim, Senhor, é escudo e é broquel. É escudo e é broquel. A sua verdade, a sua palavra para mim é escudo e é broquel. A sua palavra me guarda. E por isso, Jesus, eu não temerei o espanto noturno, eu não temerei nem a seta que voa de dia, e nem aqui a mortandade e a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Aí ele diz no versículo 7: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, diga assim, eu não serei atingido. Uau! Lá no versículo 9 ele diz: porque tu, Senhor, é o meu refúgio, tu, Senhor, é a minha habitação. Deus é o nosso refúgio, a nossa habitação, amém, irmãos? Aí o que diz o 10? Praga nenhuma chegará à sua tenda, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda. Diga assim: eu declaro sobre a minha vida que nenhum mal irá suceder, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordem ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus e os teus caminhos. Em todos os teus caminhos o Senhor dará ordem aos seus anjos para me guardar em todos os teus caminhos. Oh meu Deus, Ele guarda, Ele guarda. Ele vai dizendo: eu te sustento pelas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Deus é o Deus que nos guarda, amém, irmãos? Aleluia. Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é nosso socorro bem presente. Aleluia. Oh, aleluia. O salmista no Salmo 62 ele diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. A minha alma, Senhor, espera não em coisas, não em bens, não em pessoas me fazendo algo, mas a minha alma espera somente em Deus, porque de ti vem a minha salvação. Aí o 2 ele fala: só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, só Ele é a minha defesa. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, só Ele é a minha defesa. Por isso eu não serei abalado, nada vai me abalar, porque eu tenho um Deus que é a minha defesa. Um exército pode cercar, mas eu tenho um Deus que guerreia minhas guerras. Aleluia. Se coloca de pé. Vamos adorar aquele que vive e reina. Ele está aqui, irmão. Ele está buscando uma igreja que adora. O salmista no Salmos 14:2 diz que os olhos do Senhor
está sobre o seu povo, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Deus está procurando uma igreja que entenda, uma igreja que busque o Senhor em oração. Deus está olhando dos céus. Jesus está aqui hoje. Sim, Jesus. Aleluia. Parece que estou cercado, que estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu luto minhas guerras. É assim, meu irmão. É assim, minha irmã. Assim que eu luto minhas guerras. E assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado. Chegou um tempo novo para você que está em casa. Chegou um tempo novo. Deus guerreando as suas guerras. Deus trabalhando sobre a sua vida. Minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Sim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Irmão, hoje, pode continuar adorando. Hoje Deus está te tirando de um ambiente. Hoje Deus está buscando uma resposta sobre a sua vida. Deus, Ele quer mudar o curso. Deus, Ele quer te levar em ambientes de revelação. Você vai ter direção dos céus. Mas volte para aquele lugar. Volte para aquele ambiente da busca, Pedro. Volte para aquele ambiente da entrega. Volte para aquele ambiente da constrição. Volte para aquele ambiente do arrependimento, de santidade. Volte para aquele ambiente de renúncia. Renunciar a você, renunciar às suas vontades, renunciar ao seu eu e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo novo. Eu sei que o Senhor tem uma porção nova. Eu sei que o Senhor tem algo novo para a minha vida. Senhor, eu não quero mais viver assim. Senhor, vem sobre a minha vida, Senhor. Deus, abre o céu sobre a minha casa, abre o céu sobre a minha família. Senhor, muda, oh Deus, o cenário que eu estou vivendo. Eu creio. Chegou um tempo do favor de Deus, o tempo do favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua casa. Ora cantaraba da baixê, chocantarama na baixê. Jonathan, Deus já te tirou do caminho. Não resista mais. Nada fugiu do controle dele. Parece que foi um dia difícil. Parece que tem sido um tempo difícil, filho. Parece que tem sido um tempo de angústia. Parece que você tem buscado. E parece que quanto mais você tem buscado, mais o inimigo tem se levantado, te afrontado. Mas eu quero dizer para você: permaneça, creia. Deus te livrou de algo muito maior. Deus te livrou de algo, de uma cilada muito maior. O diabo ia te arrancar da presença de Deus. O diabo, ele ia te arrancar da presença e da vontade de Deus. Mas o Senhor está trazendo de volta. Deus está trazendo de volta. Eu vi como uma visão, Deus colocando um anzol no seu nariz e trazendo, dizendo: eu estou trabalhando, eu não mudo,
Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Deus sobre a sua vida. Eu sou Deus de milagres. Eu sou Deus que muda o cenário. Creia em nome de Jesus. Tem um Deus guerreando as suas guerras. Tem um Deus dando estratégias. Tem um Deus pronto a se revelar para vocês, igreja. Tem um Deus pronto a se revelar a nós nesses dias. Deus manda dizer para uma pessoa aqui nessa noite: eu não estou atrasado, eu não me atraso. O meu relógio não é o relógio humano, o meu relógio é o relógio eterno. Eu tenho um tempo certo para trabalhar na sua vida. O que foi, foi. O que passou, passou. Mas eis que eu faço coisas novas. Eu sou Deus que faço o caminho no ermo. Eu abro um caminho no deserto. Eu sou um Deus que opera sobre a sua vida. Se prepare para o novo de Deus. Se prepare para o novo de Deus. O deserto está chegando no fim da sua vida. Esse deserto está acabando hoje. Esse deserto Deus está tirando hoje. Hoje Deus está dizendo: é chegado o fim do deserto da sua vida. Agora é um ambiente de entendimento, de compreensão. Deus está guerreando as suas guerras. Não entre em guerra que Deus não entrou. Não entre em lutas que Deus não entrou. Deus, Ele não permite nós guerrearmos guerras que Ele não está guerreando. A igreja tem armas espirituais. E lembre-se, a obediência ela te guarda. A obediência ela guarda você debaixo do coração e das asas do Senhor. Um homem ou mulher obediente à palavra é um homem ou mulher que está guardado por Deus. Parece que você está cercado por tribulações, por lutas, por impossibilidades, mas Deus está te guardando. Deus está cuidando de você. Deus não está permitindo que o inimigo não faça um estrago na sua vida, porque Deus tem um propósito para a sua vida nesse tempo. Quando eu estava terminando essa mensagem, Deus me deu a visão de Ezequiel, de um vale que era cheio de ossos, mas que agora é um exército sobremodo numeroso. Deus diz: o avanço necessita que um exército se levante. Um povo de Deus, uma igreja como um grande exército se levante. Guerreie as guerras espirituais em ambientes espirituais. Aleluia. Rose, está chegando o fim do seu deserto. Tem resposta de Deus vindo para a sua vida. Tem resposta de Deus vindo. Sim, Jesus. Não guerreie guerras espirituais no mundo carnal. O mundo carnal, coloca nas mãos de Deus. Entre em ambientes espirituais e diz: Satanás, você já perdeu. Diabo, você não tira mais a minha alegria. Diabo, você não tira mais a minha paz, não tira mais o meu sono, não tira mais nada da minha vida. Eu estou entrando num ambiente espiritual de segurança. Eu estou guardado por Deus. Deus vai trazer estratégias para você. Deus vai trazer estratégias nos momentos de oração. E Deus diz: as suas lágrimas Ele guardou no odre. Está guardada no odre. Sim, Jesus. Sim. Meu Deus. Parece que estou cercado,
mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou Levante suas mãos ao Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, sim, assim que eu luto minhas guerras, assim que 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 luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, sou guardado por ti. Parece que estou cercado, sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, sim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, sou guardado por ti. Sim, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você que está em casa, se prepare para esse tempo. Não guerreie guerras naturais com armas espirituais. Deus chamou para guerrear em ambientes espirituais. Daniel entendeu isso. Enquanto tudo conspirava ao contrário, ele ia para sua casa, entrava no seu quarto, abria a janela do seu quarto, que estava voltada para Jerusalém, e a Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel se prostrava e orava ao Deus dos céus. Daniel adorava o Senhor. Homens e mulheres de oração são homens e mulheres de revelação. Chegou o tempo de Deus mudar os ambientes espirituais que envolve a sua vida e a sua casa, a sua família, a sua família. Deus falou isso ao meu coração, irmãos. Eu posso mudar o ambiente espiritual da minha casa. Homens e mulheres de revelação, Deus vai dar caminhos e estratégias para o cumprimento do seu propósito. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Eu declaro ela continuando queimando no seu coração, ela restaurando aquilo que tem que ser restaurado, transformando aquilo que precisa ser transformado, e acima de tudo te posicionando nos caminhos que o Senhor já preparou para você. No nome de Jesus, diga assim: eu recebo essa palavra no meu coração, no nome de Jesus, amém.